Outra coisa que eu quero perguntar para você, antes de entrarmos de fato, onde eu quero que nós cheguemos. Quem é você? Quem é você? Os homens também podem refletir, mas eu sei que as mulheres vão viajar. Quando eu falo assim, Nívia, quem é você? Eu sou a poderosa. Ela é poderosa na casa dela, viu só? Quando a gente olha no espelho, o que a gente vê? Eu costumo dizer que nós estamos olhando para o espelho de forma incompleta, ou para as suas funções menos importantes. A gente olha no espelho para saber se o cabelo está legal, se tem alface no meio dos dentes, né? A gente olha para ver se o olho está limpinho, se a gente deu conta de lavar o rosto certinho. Mas a gente olha nos olhos. Você já parou para perguntar quem é você? Por que você nasceu? Na maioria das vezes, quando eu faço essa pergunta para as mulheres, lá no consultório, elas me dizem assim, eu sou a mãe de fulano, de ciclano, casado com aquele homem maravilhoso que eu tenho em casa. Mas elas só dizem sobre as suas funções. E elas não sabem quem são. Por que você nasceu? Deus te fez para quê? Nós estamos com o tempo perdendo o senso de sermos especiais. Nós estamos tão envoltas nas tarefas do dia a dia, nas dificuldades, que temos perdido o que Deus nos deu de melhor. O senso de termos sido criadas segundo o coração dele. E como ontem eu comecei já a comentar isso, eu quero também transpor isso para as mulheres. Você não nasceu por acaso. E a vida, as pessoas, todo mundo tem feito com que nós acreditemos que nós viemos para o mundo por acaso. Porque Deus não tinha um plano especial para a nossa vida. E às vezes vamos nos perdendo diante de tantos desafios, tantas funções que o mundo nos impõe, que não olhamos mais para nós mesmos. E eu não falo isso no sentido de contemplação, de que, nossa, mas de voltar ao equilíbrio, de reconhecer que Deus nos criou para algo especial. E que se estivermos perdendo esta função na nossa vida, pedir a Ele que a resgate. Porque não tem nada pior na vida do que viver triste ou desorientado. Algumas mulheres dizem assim para mim, eu acho que eu nasci só para limpar a casa e cuidar de filho. E aí, mulheres, algumas vivem a síndrome, olha, vou inventar uma síndrome agora, tá? Mais uma, a gente já tem pouca no mundo, né? A síndrome da insubstituibilidade, a gente pode falar assim, de serem insubstituíveis. Vou explicar isso para vocês. Tem muita mulher que faz tudo pro filho, tudo pro marido, tudo pra casa. Se o marido vai lavar o banheiro, ela brigou para ele lavar o banheiro. Se ele lava, ela reclama porque não ficou lavado do jeito que ela lava. Sabe no fundo o que está acontecendo? Você quer provar para você mesmo que você é insubstituível naquela casa, porque você faz funções que agradam a todos. E ninguém faz como você. Porque dá a impressão que se tirarem isso de você, não te sobra nada. Aí esta mulher fica convencendo a família que ela não pode ser substituída naquele lar, porque ela dá conta de tudo para todos. Mas no fundo ela mesma acha que ela não tem tanto valor, porque ela acha que são as coisas que ela faz é que conferem a ela alguma posição de pelo menos respeito dentro de casa. Porque no fundo elas não sabem para que elas servem nessas famílias. E por isso vivem murmurando. Reclamam por causa do banheiro, porque não sabem o que vão fazer de comida à noite, porque o filho não respeita do jeito que devia, porque lá no fundo existe uma insatisfação consigo mesma. Ainda não se encontraram na vida. Ainda não sabem por que existem.
Não é à toa que existem tantas mulheres com depressão. Porque se tivessem pelo menos o senso de que são filhas de Deus, princesas do reino dele, mudaria a forma que elas olhariam para si mesmas. Não estou dizendo que o mundo não coloca sobre nós dores, doenças, mas isso tudo se intensifica em nós porque perdemos a nossa essência, a nossa origem. E aí procuramos substituir tudo isso por coisas, por compra de amores, por deixar os filhos nos sufocarem, para que assim então nós tenhamos alguma coisa em troca, que nem a gente sabe o que é. Uma vez uma amiga me procurou, ela chorava muito, muito, e ela disse assim: Rosana, eu não aguento mais, parei de trabalhar ainda muito nova para cuidar dos meus filhos, 3 filhos, e hoje eu vivo na condição de tudo que eu preciso, eu tenho que pedir dinheiro para eles. Hoje eu precisei de uma coisa, pedi para um dos meus filhos, e ele falou assim: mas eu acho que está fácil ganhar dinheiro? E ela falou assim: só que eu não lembro que até o prato que ele comeu foi eu que tirei da mesa hoje. E ela falou assim: eu não aguento mais viver assim. Aí eu disse para ela: se você não aguenta mais viver assim, por que você está vivendo assim? Por quê? Medo de perder amores? Ai não, porque eu não sou capaz. Eu falei assim: qual é o seu sonho? Lembra com a frase que eu disse ontem? Que Deus diz: eu posso fazer grandes coisas, mas você não tem grandes sonhos. Ela disse assim: eu queria muito voltar a estudar. Queria muito. Porque era o meu sonho fazer um curso de nutrição, olha só, uma amiga de profissão. Eu queria muito fazer nutrição, mas eu parei de estudar muito cedo, então assim, eu não tenho condições. Eu falei assim: por que você não tem condições? Ah, eu falei assim: por que não? Já tentou e não conseguiu? Não, mas... Eu falei: então vai tentar. Aí você, inclusive, eu vi que na cidade vai ter um vestibular, né, para passar nesse curso técnico. E eu até vi, gostei, mas eu não tenho condições de passar. Eu falei assim: começa a estudar. Se precisar de ajuda, eu te ajudo no que eu ainda lembrar. Mas vai estudar. E ela chegou em casa toda animada, falando para os filhos assim: ah, eu vou prestar um vestibular para o curso de nutrição. A família inteira começou a rir. A família inteira. Porque disse assim para ela: nossa, vai competir com a garotada. Isso aí, mãe, vai lá, mãe. Ela falou assim que ela tomou aquilo como desafio. Eu falei assim para ela: não desiste. Porque a gente tem a tendência de desistir das coisas, né? Desiste. Porque não deu tempo, tenho que cuidar de filhos, o serviço me atrapalha, a rotina é impossível agregar mais alguma coisa. Aí eu falei assim para ela: você vai ter obstáculos, mas não desista, porque Raina não desiste. Ela começou a estudar. Coincidentemente, este vestibular era para outros cursos e os 3 filhos dela também estavam estudando para prestar esse concurso. Fizeram uma prova. Todo mundo esperando sair o resultado. Um monte de jovens da igreja tinham prestado essa prova. Quando saiu... Ai, gente, eu dou risada até agora. É maldade, mas eu dou risada. Eu não aguento algumas coisas. Eu ainda tenho o coração meio podrinho para algumas coisas. Quando saiu o resultado, ela tinha sido a única da igreja que tinha passado. Os filhos não passaram. No mesmo vestibular. Nenhum outro jovem da igreja passou e ela passou. A outra reclamação dela, eu falei assim: bem, mas isso não vai resolver ainda a questão do dinheiro, é com tempo só, né? Não posso andar muito, né, amiga? Ela falou assim: mas eu preciso de dinheiro, não aguento mais, porque até eu fazer o curso, começar a ganhar dinheiro, vai demorar muito tempo. Eu falei assim: querida, o seu pão integral é um sucesso. Todo mundo, quando tem social, qualquer coisa, quer o seu pão. Qualquer comemoração da igreja. Eu falei assim: por que eu não começo a fazer o pão para vender? Eu compro. Ela falou assim: então no próximo culto, à noite, quarta-feira, eu vou levar uns. Vamos ver se vai dar certo. Não deu mais conta de vender pão. Aí um dia ela me cutucou e falou assim: meu filho me pediu dinheiro emprestado hoje. Mudou a vida dela. Porque as coisas acontecem dentro da cabeça da gente. É aqui, ó. As nossas limitações estão aqui. Porque
a gente tanto fala que tudo posso naquele que me fortalece, que a sua felicidade esteja no eterno, Ele considerar o que deseja o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E estamos vivendo arrastando pela vida, desarrumadas. E quando eu falo desarrumadas, vocês não, são todas gatinhas, mas eu sei como vai ficar disponível no YouTube. Tem muita mulher que anda descabelada para mostrar para o mundo que ela não tem tempo de cuidar dela. Olha só a crise que eu vivo. O caos que é a minha casa, a minha vida. Não tenho tempo nem de pentear cabelo. Gente, será que eu penteei o meu hoje? Não, acho que eu penteei. Mas... Gente, por que tem que andar desleixada? Por quê? Para provar que você não tem tempo, que a família suga tudo de você? Se a sua casa estiver mais arrumada do que você, tem alguma coisa errada acontecendo. Mulherada, se a sua casa estiver mais arrumada do que você, tem alguma coisa acontecendo. Não estou falando para deixar a casa daquele jeito terrível, não. Mas a gente tem que ser... isso não é desculpa para não lavar louça uma semana, né? Mas eu estou dizendo que nós precisamos ter o senso de cuidado próprio. Pensem que o nosso cérebro copia tudo que ele vê. Se você olhar no espelho e ver um ser espandongado, é um termo baiano, eu aprendi com os baianos isso. Tem algum baiano aqui? Não? Espandongado. Aquela pessoa, sabe, acabada, amassada, destruída, é o espandongado. A palavra já dá essa intenção mesmo, né? já provoca em nós esse pensamento. Isso não é de Deus, não. Mulher virtuosa, quem achará? A gente vê a mulher fazendo roupinha nova para as estações, cuidando da família, dando... E a mulher virtuosa não é aquela que se acaba fazendo a tarefa de casa, tudo, não. Ela é tão organizada que dá tempo de cuidar dela mesma. Eu estava lendo um pouco sobre as funções de uma rainha. E achei tão interessante, porque quando você procura por funções de uma rainha, qual rainha que a gente sempre acha? Rainha comum? Elizabeth. A rainha Elizabeth, que foi colocada no posto de rainha em 1952. Ela estava no Quênia, recebe a notícia que o seu pai havia morrido. E ela então naquele dia recebeu uma triste notícia que o seu pai havia morrido e também o desafio de ser rainha. Não tinha ninguém para substituí-la. E ela então se torna rainha. Quando você lê quais são as funções dela, você fala assim, bem, a Inglaterra é o quê? Um país parlamentar ou ele é regido pela monarquia? O parlamentar ainda faz todas as regras, leis, tal, mas isso tudo precisa ser chancelado pela rainha. Quem dá a palavra final é a rainha Elizabeth, para tudo. É ela quem dá anistia, é ela quem proclama a paz. Ela é rainha de 19 países. E ela ainda é reconhecida como uma senhora linda, né? Ela está sempre sorridente. Uma senhora de uma idade super avançada, mas que ainda está lá, ó, cumprindo as funções dela, abençoando, né, as pessoas com o que ela faz. Mas a palavra final de todas as decisões do Reino Unido é feita por ela. Todas as decisões são tomadas por ela. A palavra final é dela. Você acha que na sua casa é diferente? Não. Não, né? E o irmão ri, mas é de nervoso. Isso é nervoso. A última palavra é a minha. É a sua, né? Sim, senhora. Queridas, vocês vão de concordar comigo. A palavra final na nossa casa tem sido nossa, porque nós é que comandamos o humor da família. É ou não é? O dia que nós estamos sorridentes, alegres, parece que a coisa flui bem. Não é? Mas deixa a gente acordar um pouquinho irritadas. Parece que as coisas atropelam, o marido não acha o rumo dele para sair de casa, os filhos ficam perturbados, porque o humor da casa ainda é comandado pelo nosso humor. Então a palavra final ainda é nossa, nesse sentido.
Nós podemos ser auxiliadoras dos nossos maridos ou também podemos destruir o que eles têm construído. Eu temo muito porque as mulheres, elas são peritas em destruir sonhos de marido. A gente sabe que às vezes eles dão uma viajada nos planos, né? E nós somos com o pé um pouco fincado no chão, temos tanto medo de desafios que nós ficamos puxando esses homens para trás. E quando eles vêm com um plano novo, assim, mulher, olha, eu estava pensando da gente comprar ela assim, nem vem que a gente não tem dinheiro. É ou não é? Nem escuta o projeto. Mulheres, se meu marido sair, eu conto para vocês uma estratégia. Você não quer dar uma volta com a Angelina lá na cidade vizinha? Quando o André planeja alguma coisa com os nossos amigos para fazer, um dia desses ele planejou ir para a praia no domingo e eu sabia que eu não tinha tempo. Eu tinha que terminar algumas teses para entregar, eu tinha programado para trabalhar o domingo inteiro. Aí o André chegou para mim e falou assim, olha, eu estava conversando com fulano, nosso amigo, e programamos de ir para a praia amanhã. Mulheres, peguem a dica, vê se não faz sentido. Aí eu falei assim, que legal, quem você convidou? Convidei fulano, ciclano, eles só vão conferir com as esposas. Aí eu falei assim, eu tô dentro. Gente, faz tanto tempo que eu não vou na praia que eu não vejo a hora de ir. O que eu pensei? Alguma esposa vai boicotar e não vai dar certo. Pelo menos eu fiquei bem com meu marido, né? Pra ele eu concordei. Ele não sabia disso, mas eu não podia ir no domingo. Mas eu falei assim, vai ter alguma mulher aí que vai destruir o plano do marido. Então não vai dar certo o passeio. E eu não fiquei ruim com o meu marido. Nossa, não fui do mesmo jeito. Mas não fui eu que destruí, sabe por quê? Porque as mulheres costumam olhar tanto para a rotina, tanto para a rotina, e tão preocupadas com tudo que tem para fazer, com tudo que tem para pagar, que a palavra que mais sai da boca da mulher é não. Não dá tempo. Não, a gente não tem dinheiro. Não, nem pensar nisso. Não, tem que programar melhor. E nós vamos mudando o humor das pessoas que estão ao nosso redor. Mas é tão gostoso conviver com alguém que sempre está feliz, apoiando projetos. Porque às vezes, mulheres, o que os homens querem saber não é se vocês vão de fato colocar um plano em ação, mas se ele pode contar com a parceira dele. Entende? Quando você mostra uma boa vontade para dizer sobre um assunto, talvez ele mude de ideia. Mas se você, antes de escutar tudo, as razões dele já disser não, isso pode causar uma desavença. E às vezes essa desavença ela é tão silente, né? Ela não é dita, mas ela vai sendo implantada, que isso vai fazendo com que você conduza o seu lar de uma forma terrível. A rainha é aquela que dá a última palavra. Você pode escolher o tipo de rainha que você quer ser.